Nessa parte nós vamos falar da fundamentação teológica e credal a respeito da geração eterna do Filho. Quando atentamos para a teologia clássica e histórica, antes do Concílio de Nicéia, vemos que Justino Marte, 100 a 165 depois de Cristo, um dos principais teólogos e apologista do segundo século, foi ele o primeiro a falar da relação do filho com o pai em termos de uma geração. Tá? Ele diz: essa potência é gerada pelo pai, pelo seu poder e vontade, mas não por cisão ou corte, como se a substância do pai se dividisse. Justino Marte disse isso. Outro teólogo, outro pai da igreja, foi Irineu, um dos mais importantes pais da igreja do século II, 130 a 202. Irineu não faz afirmações muito claras, mas ele afirma a eternidade do Filho e a sua geração pelo Pai. Ele diz que essa geração não pode ser explicada por analogias humanas. Interessante o que Irineu diz. Agora, é impossível falar da geração do Filho ou da geração eterna sem citar Orígenes de Alexandria, um teólogo cristão de primeira grandeza que nasceu por volta de 185 depois de Cristo. Falaremos dele mais à frente, mas é importante lembrar dele aqui nessa parte da fundamentação credal. Por quê? Porque foi ele que formulou de modo explícito a doutrina da geração eterna do Filho. Tá? De certa forma, foi uma contribuição bem decisiva para um desenvolvimento dessa doutrina mais adiante. Embora as formulações de Orígenes foi alvo de muitas controvérsias. Por quê? Porque Orígenes, na verdade, buscava resolver um problema teológico. Sim, qual o problema? Como afirmar que o Filho procede do Pai sem dizer que ele foi criado? A resposta encontrada por Orígenes foi distinguir claramente entre criação, que é um ato de Deus no tempo, voltado para aquilo que não é Deus, e geração, que é uma relação eterna dentro do próprio ser divino. Nós vamos falar da ideia de Orígenes com mais propriedade mais adiante. Mas veja bem, a geração eterna, ou esse termo, essa doutrina, ganhou mais popularidade teológica no Concílio de Nicéia, 325. Tá? O primeiro concílio ecumênico que foi convocado para responder Ário, que dizia que o Filho foi criado e não era eterno. Então foi elaborado aí o Concílio de Nicéia, o qual declara: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado de seu Pai unigênito, isto é, da substância do Pai. Então você vai perceber o termo gerado incluso aí no credo de Nicéia. Tá? Mas eu só estou falando aqui de fundamentação histórica e credal. Porque veja que após Nicéia o arianismo não desapareceu. Pelo contrário, surgiram aí correntes intermediárias, como os semi-arianos, que aceitava parte da linguagem nicena, mas ainda sustentava que o Filho teria algum tipo de geração temporal, né? Mesmo que anterior à criação do mundo. Diante desse cenário, dessas controvérsias, mesmo depois do Concílio de Nicéia, o imperador Teodósio I, ele convocou o Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo, com o objetivo de fazer o quê? De reafirmar a fé nicena e oferecer uma formulação mais clara, tá?
mais definitiva da fé trinitária. Então, em Constantinopla, o credo niceno foi confirmado, ampliado, e a igreja passou a confessar o Filho da seguinte maneira. Veja bem, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Tá? O termo diz, ou o credo diz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Veja que a inclusão explícita da expressão antes de todos os séculos teve uma função teológica decisiva. Tá? Ela foi introduzida aqui para declarar de forma bem clara que a geração do Filho é eterna, não histórica, não cronológica, nem temporal. Esse é o propósito aí do Concílio de Constantinopla. Bem mais tarde, 1215, não podemos esquecer desse concílio, a saber, o quarto concílio de Latrão. Tá? Quarto concílio de Latrão dissera que a geração não era de acordo com a essência, uma vez que a essência divina não pode gerar e nem ser gerada, pois o Pai é quem gera e o Filho é gerado. Logo, a geração é de acordo com a pessoa ou a hipóstase. Portanto, os três que são de natureza divisível são iguais. Tá? Conforme diz Miller, a essência divina não é gerada. A divindade em si não nasce, não começa e não é produzida. Quem é gerado é o Filho, enquanto pessoa, isto é, na sua relação filial com o Pai. Por isso, o Filho é plenamente Deus, possuindo todos os atributos divinos, inclusive a aceidade, ou seja, existência por si mesmo. Assim, dizer que o Filho é de si mesmo não nega sua geração eterna. Mas afirmar que ele não é um Deus derivado, ou melhor, mas afirma que ele não é um Deus derivado ou inferior, e sim da mesma essência eterna do Pai, distinguindo-se apenas quanto à pessoa, não quanto à natureza. Então, o Concílio de Latrão teve esta contribuição aí na teologia, muito importante. A declaração de fé das Assembleias de Deus afirma também a geração eterna do Filho. Tá bom? No capítulo 3, página 44, o Filho é gerado do Pai conforme a declaração de fé. Tá bom?